Cresce a solidariedade internacional com a Palestina. Interceptação da flotilha, greve geral na Itália, acampamentos nas universidades, ruptura dos convênios das universidades com Israel, governo Lula dizendo que está junto com Trump no plano para Gaza. Bom, essa foi uma semana muito agitada, com diversas notícias em relação ao tema da Palestina, e vamos debatê-las hoje no vídeo, com foco especial no debate sobre os convênios das universidades e o que é que isso tem a ver com construir uma solidariedade ativa com a luta do povo palestino. Antes de tudo, gente, salve, salve! Dessa vez, para escolher o tema do vídeo, não fiz enquete no Instagram, porque o tema é óbvio, é o centro da luta de classes da semana, os acontecimentos ao redor da Palestina, mas já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amigos. Deixa seu like, claro, deixa seu comentário e, sobretudo, quero pedir para você, nesse momento, compartilhar o vídeo e chamar mais amigos seus a se inscreverem aqui no canal. O debate ao redor da Palestina essa semana bombou de verdade por causa dos acontecimentos com a flotilha. A flotilha, gente, é uma iniciativa global para levar ajuda humanitária a Gaza. Flotilhas são embarcações, já tinha tido a primeira flotilha há algum tempo, e agora foi a segunda iniciativa nesse sentido, maior, com mais participantes ao redor do mundo inteiro. E o que significa levar ajuda humanitária? Significa levar remédios, alimentação, próteses, enfim. A ideia era juntar uma embarcação com figuras políticas relevantes ao redor do mundo inteiro para tentar furar o bloqueio a Gaza e criar um corredor humanitário, ou seja, um canal pelo qual o mundo pudesse se conectar a Gaza. Mas o fato de terem tido figuras relevantes não é menor, porque é uma iniciativa que também busca, além da ação prática, trazer visibilidade ao tema da Palestina. E me parece que a visibilidade foi de fato atingida. Só se fala praticamente da flotilha e gerou muita revolta a reação do governo israelense à flotilha. A marinha israelense interceptou todas as embarcações da flotilha. Todas. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, na verdade, tem uma que tava um pouco mais pra trás, que a gente ainda tá recebendo informações, mas ela deve ser interceptada nas próximas horas. E nessas embarcações tinham vários brasileiros, tá bom? Quero ressaltar um companheiro de luta aí, meu conhecido, que é o Magno de Carvalho, que é diretor do Sindicato de Trabalhadores da USP, um parceiro aí nas lutas dentro da Central Sindical e Popular com lutas, a CSP com lutas. A gente organizou uma série de atividades e debates políticos, iniciativas políticas em conjunto. E, enfim, Israel interceptou todas essas embarcações. O que é um absurdo. A embarcação estava levando comida, alimento, fórmula para bebês. Porque, neste momento, uma das formas que Israel mata as pessoas em Gaza é através da fome. O nome dessa flotilha era Global Sumud Flotilha. Sumud é a palavra em árabe que significa resiliência. Tem sido uma palavra forte utilizada nas manifestações em solidariedade ao povo palestino e do próprio povo palestino, porque de fato expressa o que é a garra desse povo, que é a garra, a resiliência. Em geral, eu acho que resiliência é uma palavra meio coach capitalista. Ai, seja resiliente diante do quanto eu te exploro. Mas nesse caso, a palavra resiliência eu acho que cabe perfeitamente, porque a demonstração de resiliência do povo palestino é impressionante. Impressionante mesmo. Gente, a flotilha não conseguiu chegar a Gaza. Neste momento, todos os membros da flotilha são mantidos como prisioneiros de guerra. Foram sequestrados pelo exército de Israel, pela marinha. Estão mantidos em cárcere. As notícias que nós temos dos brasileiros é que eles não tiveram acesso a comida e água nas últimas 24 horas. Alguns dos nossos companheiros brasileiros, inclusive, estão fazendo greve de fome. Por muito tempo não se conseguiu nem contato com eles. Agora os advogados já conseguiram, mas isso é um absurdo. Por que interceptar uma ajuda humanitária? Isso diz muito sobre qual é o caráter genocida, terrorista do Estado ilegítimo de Israel. Diante da interceptação da flotilha e diante do alvoroço que se deu ao redor da própria ida da flotilha para lá, várias iniciativas ocorreram ao redor do mundo, mas quero comentar em especial a da Itália. A Itália, na última uma semana e meia, 2 semanas, já teve 2 greves gerais
em apoio ao povo palestino. E greve geral é greve da classe trabalhadora, parando os seus locais de trabalho, inviabilizando a continuidade das atividades, paralisando as cidades para manifestar o apoio. Eu acho isso maravilhoso. Digo, as greves são táticas de luta essencialmente da classe trabalhadora. E que a classe trabalhadora da Itália esteja se mobilizando, fazendo greve em apoio a um outro povo de um outro país, isso exala o mais puro espírito da solidariedade internacional entre as classes. Mas o mais relevante é que no dia 2 de outubro foi realizada a maior greve geral. E o governo italiano foi absolutamente derrotado. Derrotado. Porque na Itália eles têm uma lei que obriga que se avise com antecedência quando você vai realizar greve. E os trabalhadores passaram por cima, não avisaram nada, fizeram greve. O governo foi derrotado, teve que recuar dessa exigência pelo aviso da greve. Tomaram plantas, fábricas. Gente, alguns dos camaradas que eu tenho lá na Itália, porque o PSTU tem um partido irmão ao seu, né, na Itália, chamado PIDAT, que faz parte da nossa mesma organização internacional, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Alguns desses nossos camaradas falaram que possivelmente é a maior manifestação já vista nos últimos 40 anos. Imagina, alguém que milita há 40 ou mais tempo do que isso dizendo é a maior coisa que eu já vi na minha vida. É pra gente ter dimensão do tamanho da solidariedade internacional e da revolta diante dos acontecimentos da flotilha, certo? Agora, vocês sabem o que o governo brasileiro estava fazendo? Enquanto no mesmo dia se interceptava a flotilha, em especial as embarcações com os brasileiros. Vocês sabem? O governo brasileiro, através do seu ministro das Relações Exteriores, chamado Mauro Vieira, estava declarando publicamente o seu apoio ao plano do Trump, o plano do Trump para Gaza. O dito plano de paz do Trump, que é também o plano do sionismo, pois é um plano Trump-Netanyahu, digamos assim. E o grandioso plano do Trump e do Netanyahu, ou seja, o plano do imperialismo e do sionismo para Gaza, significa dobrar a resistência palestina, coagir a resistência palestina e, além de tudo, livrar a cara do Estado ilegítimo de Israel. Ou seja, absolver Israel pelos crimes que cometeu, meio que dizendo: aqui os dois lados estão errando, um lado é violento, o outro lado também é violento, vamos inocentar ambos os lados e este é o nosso acordo de paz. Isso é um absurdo completo, pela premissa da qual parte, que é uma premissa que não reconhece que não existe violência dos dois lados, blá blá blá. Existe um ataque terrorista, existe um povo se defendendo no seu direito legítimo, um povo que teve sua terra, sua cultura, sua identidade roubadas e negadas. E um ataque desse lado para perpetuar e aprofundar essa situação. E aqui desse lado, a resistência a isso. A sumud, a resiliência. Então já parte de uma premissa completamente equivocada que não considera isso. Em segundo lugar, e tão ruim quanto, como que isso resolve exatamente o conflito? Não tem jeito deste conflito se resolver enquanto Israel seguir subjugando a Palestina. Sabe aquela ideia dos dois estados? Então vamos fazer um estado palestino, um estado israelense, se resolve. A suposta utopia de uma convivência pacífica entre ambos, que seria linda, não fosse o fato de que para Israel se afirmar, precisou ao longo de décadas necessariamente subjugar e dizimar um outro povo. Afinal, tomou as terras de um povo para se afirmar enquanto Estado. Então você entende que não é possível o negócio dos dois estados? Não é possível uma saída de paz que desconsidere que aqui existe um roubo e que aqui existe resiliência diante de um roubo. E você pode fazer o acordo que for. Mas como você resolve isso? Um plano completamente absurdo e mais absurdo ainda, o apoio do governo brasileiro a isso, gente. Na boa, o Lula vai na ONU, o Lula faz grandes declarações, etc, etc. O Lula já condenou o genocídio diversas vezes, o que é importante, afinal, isso traz visibilidade. Mas, na boa, não é mais do que o mínimo, né? Nossa, parabéns por reconhecer as coisas como elas são. Parabéns por, diante do nazismo do século XXI, você dizer que não é muito bom, né, que o nazismo exista. Agora, o governo Lula, além de não ter tomado nenhuma medida real de solidariedade e nenhuma ação concreta, por exemplo, em defesa da flotilha, por que o governo Lula não entrou com tudo, fez pronunciamentos, moveu Deus e o mundo aí pra dizer: aqui ninguém mexe com os brasileiros, nós estamos enviando ajuda aos brasileiros
brasileiros, nós queremos trazer os brasileiros de volta em segurança. Além de não ter feito isso, também não levou adiante outras medidas de ruptura e boicote. Por exemplo, parar de enviar aço, parar de enviar petróleo. Nós seguimos com parcerias econômicas, militares e políticas intactas com Israel, enquanto outros governos do mundo começam a romper, como é o caso do governo espanhol. Um absurdo completo, porque além de não ter tomado nenhuma ação concreta nesse sentido, apesar dos seus pronunciamentos, endossa o plano do Trump. É isso? Esse é o papel que o Brasil e o governo brasileiro do PT e do Lula vão cumprir? Diante de um genocídio declarado perante os nossos olhos, televisionado? Isso aí, gente, na boa, isso não pode ser perdoado. Não vamos aprofundar aqui esse debate hoje, mas em outro vídeo aqui do canal eu já comentei sobre o papel vergonhoso que o governo brasileiro, também com o PT na presidência, cumpriu diante da invasão do Haiti. E mais uma vez acho que vai se reproduzindo um posicionamento internacional absolutamente vergonhoso, criminoso, que nós devemos repudiar. E parte dos nossos problemas é que o que grande parte das pessoas acha que exige mais progressivo na sociedade é isso. Porque isso é uma coisa absolutamente reacionária. Reacionária. Nesse bojo de grandes acontecimentos ao redor da flotilha em defesa do povo palestino, nós vimos acampamentos nas universidades ocorrendo e luta nas universidades de estudantes, funcionários e professores que foi tão forte e tão importante que pressionou a tal ponto pela ruptura das universidades com os convênios que tem com Israel. Os acampamentos, antes de tudo, são uma tática muito fundamental, uma tática que se alastrou lá no 7 de outubro de 2023, quando começou a intensificação desse conflito. Uma das primeiras e mais potentes formas de solidariedade internacional que se espraiou pelo mundo foram os acampamentos. Começou nos Estados Unidos, tomou a Europa, chegou na América Latina. Eu fiz parte do primeiro acampamento aí na USP e agora o movimento estudantil retomou essa tática que eu considero fundamental e retomou em solidariedade à flotilha, também porque se aproxima, né, gente? Na semana que vem completamos 2 anos do 7 de outubro. Então, foram esses os motivos que levaram os acampamentos a acontecer. Teve na Unicamp, na UF, na URGS, na USP, na UNB, uma série de universidades aí. E o que é muito importante é que conseguimos avançar na ruptura. Conseguimos romper os acordos na Unicamp, conseguimos romper os acordos na UF. E se criou condições melhores para protestar pela ruptura dos acordos em diversas outras universidades. Mas eu queria aqui debater, né? Muita gente me pergunta, mano, que bagulho é esse aí de romper convênio? Da onde que vem isso? Isso aí serve pra alguma coisa? Isso aí não vai estar piorando as condições de estudo dos próprios brasileiros, que vão perder oportunidades, etc, etc? Tem mesmo implicações concretas, né? Entre as universidades do Brasil e as universidades israelenses, e um genocídio e tal. E aqui eu quero explicar pra vocês da onde que surgiu exatamente esse tema do boicote acadêmico. Tá bom? Porque isso não surgiu agora, não é uma ideia do movimento estudantil brasileiro sequer, e é uma ideia muito antiga que foi fundamental para o desenvolvimento das lutas gerais mundiais em defesa do povo palestino. A ideia do boicote acadêmico, ela parte de uma compreensão fundada num termo que é o escolasticídio. O escolasticídio significa a destruição da educação palestina, dizimar o conhecimento, impedir o futuro, uma vez que você acaba com a possibilidade de conhecer e de gerar conhecimento, você mina também a possibilidade do desenvolvimento futuro. E o escolasticídio é uma das formas pela qual Israel leva adiante o apagamento de um povo. Lembra aquilo que eu falei que não existe convivência, coexistência pacífica? Justamente porque para Israel se afirmar precisa apagar um povo. E faz isso através de algumas táticas que são bastante relevantes para os seus propósitos. Por exemplo, não é por acaso que as maiores vítimas desta situação na faixa de Gaza, as maiores vítimas palestinas são mulheres e crianças. Uma vez que você assassina mulheres e crianças, você está impedindo uma sociedade de ter gerações futuras.
Você não vai ter gente na sociedade, percebe? E outra forma de você apagar um povo do mapa é você acabar com o seu conhecimento, você acabar com o seu acesso ao conhecimento. Dessa forma você vai destruindo a memória, a cultura, os saberes de um povo. De que maneira o escolasticídio se expressa hoje, gente? Não existem mais universidades em Gaza. Não existem mais universidades em Gaza. São 90 mil jovens que não têm mais acesso ao ensino superior por causa disso. E se você vai procurar os dados aí de escolas também, você vai encontrar a mesma coisa. Se acabou com o sistema educacional palestino. Além disso, 60% das lojas de livros, bibliotecas, livrarias de Gaza foram dizimadas. É muito triste você procurar no Google os relatos das famílias palestinas contando da perda dos seus livros, das suas bibliotecas, porque nas suas bibliotecas se concentra uma memória histórica. Por exemplo, aqui para o Brasil, né, seria o livro de receita da avó, se perdeu. O álbum de fotos da família, o livro escrito pelo bisavô. Esse é o tipo de memória que se perde quando se dizima, quando se acabam com os livros, tá certo? Joguem aí no Google, gente, para vocês verem os próprios palestinos contando, dando relatos pessoais de como se deu esse apagamento dentro das suas próprias famílias, que é um apagamento geral que se expressa em, né, livrarias bombardeadas, universidades bombardeadas. Pensa só, gente. Se as universidades foram todas explodidas, isso significa que nós não temos mais os laboratórios, nós não temos mais os salões, os plenários, não se tem mais as obras de arte, não se tem mais os equipamentos, não se tem mais artefatos arqueológicos, não se tem mais documentos históricos arquivados, não se tem mais as bibliotecas. Esse é o apagamento do qual nós estamos falando aqui. Qual é o problema? Para a manutenção do escolasticídio, um dos pilares fundamentais não é apenas o governo, né? O problema não é só o Netanyahu, tá? Quando você vê alguém aí falando, não, que o problema é o Netanyahu, não o Estado em si de Israel. Balela. Não caia nessa mentira. Parte fundamental para a manutenção do escolasticídio são as próprias universidades israelenses, que são cúmplices, que são parte fundamental de que Israel consiga levar adiante o apagamento de um povo. O problema é que não é essa a imagem que as universidades israelenses têm ao redor do mundo. A imagem que as universidades israelenses têm é que são espaços amplos, livres, plurais, democráticos, etc. E foi em oposição a isso que em 2004 se lançou a Campanha Palestina pelo Boicote Acadêmico e Cultural a Israel. Campanha Palestina pelo Boicote Acadêmico e Cultural a Israel, que organizou professores, intelectuais, enfim, figuras políticas, e que foi a base para que em 2005 surgisse o famoso BDS, que é o Movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções, que hoje é talvez um dos principais movimentos internacionais em solidariedade ao povo palestino, que prega, explica detalhadamente como que você pode de fato implementar ações de solidariedade, que são ações de boicote, de desinvestimento e de sanções a Israel. Então vejam, um questionamento ao papel que cumprem as universidades israelenses, um questionamento ao próprio escolasticídio, gerou um movimento de boicote acadêmico e cultural que foi a base para o surgimento de um dos movimentos mais importantes de solidariedade internacional. Diante do surgimento do BDS e da campanha palestina e de boicote acadêmico e cultural, o que as próprias universidades começaram a falar de si? Começaram a falar que elas não têm nada a ver com a repressão e a opressão que se passa e que o Estado perpetra. E mais, começaram a criar uma narrativa que retorce, distorce a realidade e que coloca os próprios membros das universidades israelenses como as vítimas da situação, aqueles que estão sendo podados e tal. O problema é que a campanha palestina de 2004 e o BDS de 2005, todas as vezes que falam de boicote acadêmico, botam muita ênfase no boicote às instituições e não aos indivíduos que estudam nas instituições. Isso é fundamental. E o problema é que todos aqueles das universidades israelenses e as próprias instituições em si ignoram esse fato e dizem que o fulano lá individualmente é a grande vítima, como se ele estivesse sendo pessoalmente
pessoalmente atacado pela campanha do BDS, como se fosse pessoalmente atacado pelo boicote acadêmico. Então, outra coisa pra gente ficar de olho, né? Como as narrativas podem se dar de tal maneira a retorcer a realidade. De repente, uma instituição que é um pilar para o apagamento de um povo vira a vítima, ou o cara da instituição vira a vítima, sendo que a vítima de verdade é aquela que está sendo dizimada e apagada, né? A mídia burguesa, as ideologias burguesas são experts em retorcer a realidade de tal maneira. Mas ainda não chegamos no ponto de explicar, nossa, Mandy, mas as universidades israelenses de fato são tudo isso? São. A primeira coisa é que antes de Israel existir enquanto um estado, ele já tinha 3 universidades que existem até hoje, que é a Universidade Hebraica, a Technion, que é a Universidade de Tecnologia, e o Instituto Weizmann, que já vamos falar mais sobre eles. Já existiam essas 3 universidades antes do Estado de Israel e elas eram pilares fundamentais para a elaboração e a formação de uma nova identidade judaico-sionista. Elas eram instituições utilizadas para esta finalidade. E não é à toa que a Haganah, não sei se eu estou falando corretamente, tá? Mas que é a principal milícia sionista, instalou corpos científicos nestas 3 universidades com a finalidade de pesquisar e aprimorar capacidades militares. Você tá entendendo? Que desde antes de Israel existir, as suas universidades, ou seja, sua estrutura educacional, está a serviço de um projeto político? Isso é muito sério. Isso é parte do que nós precisamos entender. Agora, as universidades israelenses têm um grande setor, uma grande área de pesquisa científica, de engenharia, de estudos relacionados a essas áreas, focadas no militarismo. As universidades israelenses diretamente elaboram e administram programas de formação militar. Dentro das universidades tem programas específicos para os militares, para treinar os soldados, para as forças de segurança. Não apenas isso, como as 2 maiores produtoras de armas de Israel, que eu tô com a minha colinha aqui do lado, tá, gente? É a Rafael Indústria e Israel Aerospace Industries, as 2 principais produtoras de armas de Israel, se desenvolveram a partir da estrutura do Technion e do Instituto Weizmann, que são 2 das originalmente criadas universidades. Não apenas essas 3 universidades foram criadas como parte de uma instituição com finalidades políticas, como diretamente contribuem para esta finalidade política, uma vez que a sua estrutura, o seu campus, os seus programas são voltados ao desenvolvimento tanto do exército de Israel quanto das indústrias bélicas de Israel. Tem um outro lado disso aí, que é absurdo, porque enquanto as universidades israelenses operam dessa maneira, o que acontece com as universidades palestinas? Porque, como dito, né, existiam universidades na faixa de Gaza, universidades palestinas. Essas universidades sofrem um boicote permanente das universidades israelenses. Israel ataca, sequestra, tortura alunos e professores. Quem controla as universidades palestinas é o Estado de Israel, para que as universidades não sejam usadas como espaço de debate, de resistência, etc. E foi exatamente por isso que os diretores, como se fosse no Brasil os reitores, que é a figura máxima da universidade, né? Os diretores de 15 das principais universidades palestinas. As principais, seus diretores escreveram uma carta no ano passado pedindo o isolamento das universidades israelenses, porque universidades israelenses eram cúmplices desse apagamento, dessa destruição das universidades palestinas e tal. Agora, vamos entrar aqui na especificidade dos convênios com cada universidade, tá? Vamos indo uma por uma para a gente ver exatamente qual que é o problema aí exato de cada universidade, tá bem? Gente, esses dados foram retirados do próprio site do BDS, tá? São prints do site. Vocês podem encontrar, todas as coisas que eu falei aqui estão ancoradas em dados advindos de lá. Tem as fontes, tem link para matérias, tem algumas que estão em inglês, mas você pode traduzir facilmente. Então, fica a dica para a gente se apropriar do site do BDS. Primeiro convênio, Universidade Bar Ilan.
trabalha em estreita colaboração com o Shin Bet, o notório Serviço de Segurança Israelense, que foi condenado pelo Comitê contra a Tortura da ONU por seu uso de tortura e outras táticas violentas de interrogatório ilegais. O corpo docente de engenharia da Universidade de Bar-Ilan organizou hackathons em colaboração com o exército israelense e com a Elbit Systems, a maior produtora de armas de Israel. Sacou? Um negócio que eu falava da engenharia, desse setor científico das universidades israelenses, está diretamente relacionado com as intenções e as necessidades e os objetivos bélicos do Estado de Israel. Agora, qual que é a relação dela com o Brasil? Essa Elbit Systems aí, gente, maior produtora de armas de Israel, ela tem a sua face brasileira. E a sua face brasileira estabelece convênios com a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O acampamento ocorrido na URGS, inclusive, questionou profundamente, o centro do acampamento foi questionar profundamente o que cararros a URGS tem que manter uma relação com essa Elbit Systems e sua filial, sua face brasileira e tal. Próxima, Instituto de Ciências Weizmann, uma daquelas 3 primeiras lá citadas. Oferece um programa de mestrado para soldados e abriu uma academia pré-militar, que preparará alunos do ensino médio para um serviço militar significativo. O Instituto Weizmann colabora com as principais fabricantes de armas, incluindo a Elbit e a Israel Aerospace Industries, eu citei antes, né? O Instituto Weizmann introduziu mais de uma dúzia de benefícios para estudantes soldados que servem no genocídio de Gaza em Israel. Novamente, Elbit Systems, URGS, novamente a relação direta de uma universidade brasileira com universidades israelenses e as suas indústrias bélicas. E aqui o Instituto Weizmann, daquele citado anteriormente, que foi parte da estrutura desse instituto que serviu para o desenvolvimento desses fabricantes de armas. Veja, outro negócio aí, né, bizarro. Benefícios para estudantes soldados que servem no genocídio. Enquanto o estudante palestino não tem nem o direito de estudar, porque não tem nem mais universidade, aqui o estudante soldado, enfim. Próxima, Universidade Ben-Gurion, abriga o Instituto de Segurança Interna, cujas parcerias incluem as principais empresas de armas de Israel e o Ministério da Defesa. O exército israelense está construindo um campus de tecnologia próximo ao campus da Ben-Gurion, com o objetivo de estreitar os laços entre as Forças Armadas e a Ben-Gurion. Como disse um general de brigada na cerimônia de inauguração, isso reforçará as capacidades operacionais do exército. Sabe qual universidade brasileira tem relação com a Ben-Gurion? A UF. Universidade Federal Fluminense. Parte fundamental do acampamento dos estudantes na UF foi justamente questionar por que a UF mantém relações com uma universidade que faz parceria com empresas de armas, que dá espaço no seu campus para o próprio exército israelense, que é reconhecido pelo general como um pilar importante para reforçar as capacidades operacionais do exército. Próxima, Universidade Hebraica, que é também uma daquelas 3 anteriores lá citadas. Ofereceu seus campos às forças israelenses para a repressão às comunidades palestinas ocupadas em Jerusalém Oriental. Além disso, a Universidade Hebraica abriga uma base militar no campus para oferecer treinamento acadêmico aos soldados israelenses. Durante o genocídio, a Universidade Hebraica se gabou de fornecer equipamentos logísticos diversos para diversas unidades militares. A Universidade Hebraica também instituiu imediatamente um pacote financeiro aprimorado para estudantes soldados que cometeram genocídio, além de benefícios acadêmicos. Quais universidades brasileiras têm acordos, convênios com a Universidade Hebraica? O UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e a USP, Universidade de São Paulo. Talvez tenham mais, tá, gente? Citei aqui apenas aquelas que tiveram acampamentos e que são parte das principais ditas universidades públicas brasileiras. Talvez tenham outros acordos que fogem ao meu conhecimento. Universidade Hebraica serviu ao propósito de formação de uma identidade sionista, abriga uma base militar, como eu disse, a Haganah, né? A milícia sionista mais letal e a mais braba de todos. Tem um corpo científico, que eu imagino que seja essa base militar aí dentro do campus, certo? E mais uma vez aqui nós vemos esse negócio de dar benefícios, né, para os soldados. Então, um pacote financeiro aprimorado. Próxima, Technion, um instituto de tecnologia, também uma das 3 originais. Possui diversas parcerias e bolsas de estudo patrocinadas pelos principais fabricantes de armas israelenses, incluindo a Elbit e a Rafael. O Technion desenvolveu um curso sobre marketing da indústria de armas israelense para o mercado internacional de exportação.
Technion também mantém diversos programas acadêmicos conjuntos com o exército israelense e desenvolveu os recursos de controle remoto para a escavadeira blindada Caterpillar D9 usada pelo exército israelense para demolir casas palestinas, considerada punição coletiva pelo direito internacional. Qual universidade brasileira tem relação com Technion? A Unicamp. A Unicamp, que por força da luta, assim como a UF, foram as duas universidades que conseguiram agora romper os convênios que mantinham com essas universidades aí. Então, como já dito anteriormente, o Technion cumprindo um papel fundamental para o desenvolvimento armamentício e bélico de Israel, mantém programas conjuntos com o exército. Nesse caso, diretamente, uma das armas, a escavadeira não é uma arma ativa, nem sei se existe esse debate, essa distinção, mas é um instrumento utilizado para esmagar um povo, digamos. Essa escavadeira diretamente elaborada por este instituto. E a última aqui, gente, a Universidade de Haifa abriga 3 faculdades militares israelenses que compõem o complexo acadêmico militar israelense, que a universidade afirma formar a espinha dorsal dos programas de treinamento das elites. A Universidade de Haifa oferece cursos na base militar israelense de Glilo, considerada uma extensão da universidade. Ela forneceu equipamentos aos soldados que perpetraram o genocídio em Gaza e estabeleceu um fundo de emergência para fornecer bolsas aos estudantes soldados. Qual universidade brasileira mantém convênios com a Haifa? A USP. Diretamente a faculdade que eu estudo, que é a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tem um convênio com a Universidade de Haifa. Mais uma vez, aí podemos ver, bolsas, benefícios para os soldados, podemos ver de que forma tem relação militar com o exército israelense. E é isso. Visto tudo isso, visto o papel do escolasticídio, tendo entendido o papel que cumpriram as universidades israelenses antes do surgimento do Estado de Israel, entendendo a imbricação das universidades como instituições importantes para disseminar uma narrativa que alivia o lado do agressor e que pune a vítima, e que além disso tem um papel ativo, direto, na formação do exército e no apoio militar a Israel. E ainda um quinto tema, que não entrou tanto aqui, mas essas universidades, claro, são especializadas em engenharia, etc., mas elas também cumprem um papel de gerar conteúdo, de produzir conhecimento a serviço de inocentar o Estado de Israel da punição pelos seus crimes. Produzem conhecimento para inocentar. Então, por exemplo, o que é estudado nos cursos de direito e tudo aquilo relacionado com temas jurídicos. Tem qual intuito? O intuito de inocentar Israel diante do que comete. Então, diante disso tudo, gente, o que é que nós podemos dizer? Faz ou não sentido defender o fim das relações das universidades brasileiras com as universidades israelenses? Não dá para entender de maneira muito mais concreta de que forma manter estes acordos de cooperação e manter estes convênios reforça, sim, uma máquina de guerra? Que uma vez que uma universidade brasileira ela mantém relações, ela tá dizendo, não, aqui tem alguém com quem eu posso conversar, aqui tem alguém com quem eu posso negociar, aqui tem um semelhante a mim com quem nós podemos estabelecer contato. E é essa a postura que nós deveríamos ter diante de uma máquina de guerra? Eu acho muito equivocado. Então, a bandeira do boicote acadêmico é uma bandeira fundamental, que eu espero que nós possamos aprofundar aí nos próximos dias, próximas semanas, e conquistar de fato a ruptura de mais convênios das universidades e conquistar mais boicotes acadêmicos, porque isso serve como uma ação fundamental de solidariedade internacional. Isso serve como uma ação fundamental para dizer qual é o lado da história que nós estamos. Eu tenho um lado. Eu imagino que você que está me assistindo também tem um lado. E eu imagino que você que está me assistindo que ainda não tem um lado, quando parar para pensar e olha, daqui 5, 10 anos, quando você olhar para trás e você perceber que você está vivendo o nazismo do século XXI, eu acho que você gostaria de ter tido um lado nisso aí. As universidades, o Brasil, o governo brasileiro não tem que ter um lado? Eu acho que tem. Me envergonha estudar numa universidade, numa faculdade, que não tem um lado declarado. Você precisa escolher qual lado da história que você tá. E encerro dizendo que para os estudantes brasileiros que às vezes ficam receosos, mas isso vai minar as minhas possibilidades de estudo, porque o meu curso depende de uma bolsa dessa universidade.
Busca outras, meu querido. Busca outras. Você vai me dizer que no mundo inteiro não existe nenhum outro curso de nenhuma outra universidade que estude algo próximo do que você quer estudar? Não tem mais cursos de engenharia por aí. Não tem mais ambientes jurídicos que você possa procurar para desenvolver sua pesquisa? Pelo amor de Deus, né? Ou, por exemplo, como é o caso da minha faculdade que eu citei, se eu não me engano, é um acordo de cooperação, um convênio para o estudo do hebraico. Não existe em nenhum outro lugar no mundo aí, gente, estudando? Claro que existe. Então, nós poderíamos estar buscando outras universidades para estabelecer parcerias, em nome de não legitimar um genocídio de uma máquina de guerra. E eu acho que nós deveríamos estar fazendo isso. Então, gente, paro por aqui. O vídeo de hoje é revoltante, me revolta muito, tá? Ver tudo isso. Se vocês quiserem saber mais, tem mais universidades, mais informações, como eu disse, lá no site do BDS. E toda ação de solidariedade internacional é boa, é positiva, importa. Por menor que seja, por mais diferente que seja um acampamento, né? Muita gente causou um estranhamento. O que vocês vão acampar? Uma manifestação, uma conversa, pintar uma bandeira, reunir os seus amigos em casa, assistir esse vídeo com conhecidos, mesmo divulgar esse vídeo, não tô querendo me autopromover, mas divulgar informação que desminta a narrativa sionista também é importante, tá? Pra fortalecer a solidariedade internacional. Então fica o chamado a que vocês, todos aqui meus seguidores, meus ouvintes, se engajem em ações de solidariedade e que a gente consiga fortalecer essas iniciativas para ver ainda no nosso tempo uma Palestina livre do Rio ao Mar. É isso, obrigada, até semana que vem.